ponto, a gente pode considerar o gênero como algo de fato estabelecido, delimitado em nossa sociedade. Judith Butler nos traz a percepção de que, de verdade, nós é que sempre estamos performando o gênero. Ou seja, o gênero é algo nosso, algo da nossa autoria, mas também os termos que fazem o gênero ser tais como eles são, estão fora da gente, estão, obviamente, na cultura, na sociedade, nas regras, no que é considerado normativo. Então, o que a gente tem? A gente tem um desejo, né, do nosso gênero, a gente tem uma maneira de desejar que, infelizmente, ela não se separa de uma maneira tão rápida do que é o gênero. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as normas sociais que constituem a nossa existência, elas carregam intrinsecamente desejos que não se originam na nossa pessoa. São desejos que a gente carrega, que vêm de algo externo, que também está em nós. É como se fosse um pouco a noção do hábitos de Bourdieu, né? Essas predisposições estruturadas, estruturantes, que são parte do nosso contexto social, daquilo que a gente carrega da nossa origem. Dizer Bourdieu, nossa origem social. Butler talvez fale em termos mais estruturalistas nesse sentido. O desejo, então, quando implicado nessas normas sociais, encontra-se amarrado a uma dimensão que é a dimensão do poder. O poder que opera, aí a gente traz Foucault, o poder que opera nas normas, nas normatizações e por meio dessas normas, né? Uma vez que o poder é o poder de dizer qual é o seu gênero, né? E esse poder, ele é, obviamente, questionado por Butler justamente porque, apesar de concordar, né, com Foucault que o poder produz, este poder ele está o tempo todo ali na corda bamba, uma vez que ela também coloca em nós, na capacidade micropolítica de agência, a positividade, né, de um dispositivo que quebra com essas normalizações, com a produção da norma, com a produção dos binarismos. Ou seja, isso ocorre juntamente a outras possibilidades que o gênero deve assumir, pode assumir, uma vez que o gênero também ele é um conjunto de outras questões que não apenas as sociais. O gênero também é composto por questões hormonais, por questões psíquicas, por questões performativas, por questões cromossômicas, biológicas. A produção, então, desse binarismo é uma coisa tão artificial, né, que ela é imposta a nós através de um custo. Tem um custo social, tem um custo psicológico, tem um custo psíquico, tem um custo violento à imposição. E o que não se encaixa nesse binarismo, obviamente, a gente sabe o que acontece, né? O sofrimento, as violências, tudo que isso acarreta. Só que os detentores da ideia, né, de que ou é homem ou é mulher e fora disso não existe, eles estão tão errados, vai dizer Butler, porque o próprio Foucault já nos ensina que o que não se encaixa na norma, de alguma maneira, também está contido nela. E é crucial, inclusive, para o seu próprio funcionamento. É óbvio que a norma não é uma entidade abstrata, independente. Ela depende da nossa ação social, ela depende do nosso comportamento, né? Mas a norma, ela não pode ser entendida como aquilo que exclui, e o que está excluído, ele não contribui para a sua afirmação. Muito pelo contrário, a norma se produz na própria coprodução desse seu campo
de aplicação. Por isso que ao falar de gênero, a gente tem a obrigação de nos questionar como que a gente está lidando com toda essa normatividade. Isso faz a gente também perceber que a nossa disputa ideológica, a nossa disputa em termos de narrativa sobre o que é o ser humano, sobre o que opera através da gente, sobre que normas, o que atravessa os nossos corpos, né? Quais são as possibilidades de agência, como a gente vai exprimir a nossa sexualidade, como a gente vai se expor perante uns aos outros. Tudo isso é uma questão a ser discutida em relação uns com os outros, em relação com os nossos corpos também, né? A nossa sociabilidade pertence, vai dizer Butler, à nossa vida corpórea, à nossa vida do nosso corpo em relação, construir, reconstruir o nosso humano, o que a gente chama de humano, significa trabalhar para transformar o próprio significado do que é uma pessoa. Uma vez que essa ideia de pessoa hoje ela está muito encerrada na norma. E a gente pode e tem condições de romper com esse binarismo. E aí ela vai criticar, obviamente, a questão simplesmente jurídica, né? Como se isso fosse um detalhe super importante na luta por direitos, e óbvio que sim, mas não é o suficiente, porque é óbvio que a gente está lidando com um modelo único para a legitimidade sexual, que é o casamento. E isso acaba restringindo outros modelos, outros modos de sociabilidade do corpo, obrigando todos a encaixarem-se neste modelo. É a mesma coisa que muito se diz pela Brigitte Vassalo da monogamia, que é um sistema, na verdade. Então, tudo que está fora desse sistema, tudo que não dialoga em termos de aderência, né, de identificação com isso, é visto como fora da norma, como pervertido, é visto como ilegal, não permitido, né? E a mesma coisa, a sexualidade fora do campo da monogamia pode nos abrir para um sentido diferente de comunidade. A Brigitte Vassalo nos ensina que é possível sim trazer outras formas de estar com os outros e que muitas vezes até nem passam pelo relacionamento sexual, mas que passam por considerar romper com essa hierarquia do que é o relacionamento a dois, do que é o casamento, do que é a entidade casal, né? E a partir do momento, então, vai dizer Butler, que a gente coloca o casamento legítimo entre pessoas do mesmo sexo, intersexo, enfim, uma vez que a gente coloca a legitimidade disso no plano jurídico, é como se a gente estivesse automaticamente excluindo outras questões ali, outras pessoas que não estão a fim de manter e trabalhar com esses modelos, né? E aí tudo que não é oficial é menos legítimo, todos os afetos que não passam pelo casal, né, são menos importantes, todos os afetos não monogâmicos são considerados ilegítimos, são amores menos verdadeiros, merecem menos respeito, e aí a gente desemboca novamente para situações de violência. Então, é importante a gente se atentar para essas questões nessa semana que a gente comemora o orgulho LGBTQIA+.